personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. 10h02. Você vai ouvir agora Rádio Live, uma janela aberta. Alô, amigos da Rádio Canto FM da cidade de Itaquaruçu, no Tocantins, amigos e seguidores da página Manifestos Indigenistas do Facebook. Estamos aqui novamente, hoje, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, para mais um programa Rádio Live. Um programa... Rádio Live, um mergulho no indigenismo. Esse programa tem como objetivo divulgar trabalhos de pessoas indigenistas, tanto faz ser indígenas como não indígenas, mas que realizam ou realizaram trabalhos importantes nas aldeias indígenas, apoiando tecnicamente ou politicamente ou culturalmente as populações indígenas brasileiras. Este é o nosso objetivo aqui, destacar esses trabalhos, essas pessoas, a maioria delas com um riquíssimo histórico de vida, de luta, de privações, às vezes na floresta, em locais afastados, mas com o intuito sempre de defender os direitos, né, das populações indígenas brasileiras. Isso tem uma escola no Brasil, né, que se inicia no período republicano, se inicia com o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, e que criou uma escola de ética humanística ligado ao trato às populações indígenas, e que vem evoluindo desde 1910, quando ele criou o Serviço de Proteção aos Índios, e ele próprio passou a dirigir esse órgão, criando uma verdadeira doutrina de como tratar com respeito às populações indígenas. Essa coisa evoluiu, né? E nós próprios e outros colegas, ainda ativos, fazemos parte de um grupo bastante combativo que atuou a partir da década de 1970 no aparelho de Estado, na FUNAI. Mas muitos também depois foram, como eu próprio, também participaram de ações com as organizações não governamentais, mas de forma que sempre defendendo os direitos e os interesses indígenas. Bom, mas o que geralmente nós fazemos aqui todas as quartas-feiras é entrevistar um personagem, uma pessoa que tenha esse perfil que nós relatamos, que tenha realizado coisas importantes a favor dos indígenas, principalmente na prática, nas terras indígenas, auxiliando, apoiando as suas organizações, os seus trabalhos, os seus projetos, né? E principalmente essas pessoas são entrevistadas geralmente por nós aqui todas as quartas-feiras. Nós já estamos na 21ª
edição desse programa, né? Com apenas, se não me engano, uma interrupção por defeitos técnicos, devido a um temporal que houve aqui. Todas as quartas-feiras estamos aqui nesse intuito de divulgar esse trabalho e divulgar a cultura indígena, os direitos indígenas, porque nós devemos muito aos indígenas, toda a população brasileira. É isso que nós vamos falar hoje. Não teremos um convidado. Decidimos, inclusive também porque o nosso convidado dessa semana, que seria um dos maiores sertanistas, indigenistas dessa geração pós-1970, que é José Carlos Meireles, mas ele teve um impedimento de última hora, de ordem pessoal, e nós, então, decidimos substituir a sua participação por uma palestra que é baseada em um texto, em um ensaio, em um artigo que eu escrevi, já divulguei na internet há praticamente um ano atrás, e que se chama Gratidão aos Povos Indígenas, porque que os brasileiros devem. Enfim, esse é o nosso tema de hoje, que seria... nós discorreremos sobre esse assunto. Muitas pessoas pensam, né? O brasileiro, de um modo geral, tem uma imagem do indígena muito confusa e muito distorcida. Não conhece tanto da história, da cultura, né? O que o brasileiro geralmente grava na memória é aquela história: ah, minha avó, minha bisavó foi pega laço. Ah, meu bisavô, minha bisavó foi pega cachorro. Geralmente é mais a avó. Os homens, os colonizadores matavam. E as mulheres, eles raptavam para servir de escrava sexual e escrava nas fazendas, enfim, tanto sexual quanto... Então, as indígenas, as mulheres, eram capturadas geralmente. Então, é o que o brasileiro geralmente conhece sobre a participação indígena na história nacional, né? Então, pouca gente sabe realmente das contribuições que os povos indígenas fazem à nação brasileira, né? Sempre fizeram desde o primeiro momento, e fazem até hoje, como vão ver no final. E como é importante apoiá-los na resistência e na manutenção das suas culturas, né? E das suas terras, né? Que hoje representam cerca de 13% do território nacional, que são as que são mais conservadas. Mas então, já entrando nesse tema, lembrando que estamos aqui no programa Rádio Live, transmitido ao vivo pelas ondas da FM, pela Rádiosnet, pela Canto FM, 87,9 de Taquarussu, e pela nossa página Manifestos Indigenistas. Domingo, este programa é veiculado também às 9h da manhã pela Rádio Comunitária da Vila de São Jorge, em Goiás. E depois, a partir de amanhã, estará disponível também no nosso canal Fernando Schiavini, no YouTube. Então, entrando diretamente no tema que nós trazemos aqui hoje, né, por que os brasileiros devem gratidão aos povos indígenas, vamos começar bem lá do começo, então. Vou tomar uma água aqui para refrescar a garganta. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham, né? Primeiro, como se sabe, chegaram, vamos começar do comecinho, chegaram, foram bem recebidos pelos povos indígenas, e não houve nenhum tipo de resistência, atrito, violência por parte dos indígenas, né, inicialmente. E logo depois, os
portugueses, né, principalmente, começaram a descobrir que tinha algumas riquezas, né, que eles podiam explorar comercialmente aqui nesse território que eles tinham chegado. E aí, como se sabe, o primeiro grande negócio que eles acharam foi o pau-brasil, né? O pau que eles extraíam uma tinta vermelha para tingir tecidos na Europa, né? Principalmente. E vinham aqui e levavam o pau-brasil. E aí, a partir do momento em que eles começam a chegar mais e mais e mais, e penetrando, trazendo doenças, e também tentando escravizar povos do litoral, aí começou uma verdadeira guerra, né? Alguns povos se aliavam, acabavam se aliando de alguma forma aos europeus, aos portugueses, porque eles eram, na verdade, aí começa o processo todo de corrupção, né? Para mim, começa aí todo esse processo de corrupção do qual nós sofremos, porque no meio tribal, no meio indígena, não tinha corrupção, principalmente corrupção material, não se necessitava disso. Então, da onde veio a corrupção? Veio de fora, né? Hoje muita gente fala, não, o jeitinho brasileiro vem do indígena, do negro, quer dar tombo em todo mundo, não tem nada disso. Quem quis dar tombo sempre no início foi o europeu. O europeu que chegou aqui, né, com as suas contas, com seus tecidos, com seus panos, e tentando trocar isso aí por coisas que tinham um enorme valor na Europa. E aí, a partir daí, né, começou a guerra. Bom, então é importante saber que também os indígenas, né, eram inúmeras tribos, muitas tribos, calcula-se na época entre 5 e 10 milhões de população e mais de 1.500, mais de 1.000 povos, 1.200, não se tem uma ideia exata, claro, né? Já foi praticamente todos exterminados, muitos foram exterminados, né? Hoje fala-se em mais de 324, se não me engano, etnias, línguas diferentes, dialetos, ainda no Brasil, mas calculam que era muito mais, e a população também. Mas o que nós precisamos, então, entender inicialmente é que os indígenas também guerreavam entre si, né? O mundo tribal tem isso, guerras, disputas, às vezes, de território, de rapto de mulheres, e, enfim, uma guerra leva a outra, vinganças, e tem também um processo, não é só pacífico e de guerra. É preciso entender isso aí. E que alguns se aliavam, às vezes, aos europeus, aos portugueses, para atacar inimigos. Né? Numa guerra, o que vale é ganhar a guerra, como sempre. Isso acontece até hoje nos processos, né? No Oriente Médio e outros, em que populações tribais são cooptadas para atacar outras, né? Nesse sistema tribal. Bom, então visualizemos. Os portugueses começaram a penetrar o território, então, brasileiro a partir do litoral, né, da Bahia, nordestino, ali, né, como está na história. E começaram a penetrar, explorando o pau-brasil, chegando cada vez mais embarcações carregadas de degredados, de todo tipo de pessoas, aventureiros, corsários, piratas, tudo aparcava aqui na costa brasileira. Foi uma verdadeira invasão. Porque a gente fala, os portugueses, a história oficial registra só os portugueses, né? Mas os holandeses tiveram, os franceses, um papel regional, localizado, mas a costa brasileira foi invadida, digamos, em termos de uma hora para outra, de navios de todo tipo, de corsários, de contrabandistas, né? Escravistas, pessoas que vinham para tentar a escravidão. Então, você imagina o que virou isso aí. Virou uma verdadeira desordem geopolítica para as populações indígenas, porque eles tiveram que, quando eles perceberam a ferocidade, né, a violência
como era o povo, e as armas que eles tinham, e as doenças que eles traziam, né? Que quando ficou patente que os povos indígenas, que os indígenas não tinham resistência orgânica a determinadas doenças que já eram comuns na Europa na época, como gripe, sarampo, tuberculose e outras, traziam roupas infectadas de lá e davam para a população indígena que já estava em contato, porque sempre houve essa separação. Alguns querem fazer, até hoje existe, alguns querem se aproximar e geralmente não quer se aproximar, tem receio de se aproximar e fica na floresta, uma parte do grupo. E esses que ficavam, então, em contato direto com os portugueses, europeus, levavam essas roupas infectadas para o pessoal que estava no mato, nas florestas. E aí lá pegavam essas doenças e quando os portugueses ali chegavam naquela região, era prato fácil, né, para dominar, quando eles já não tinham fugido mais à frente, levando invasões a territórios, às vezes amigos ou inimigos mais à frente, e levando doenças também para eles. Foi uma desordem total, né, essa invasão europeia, e nem adianta falar que é só português, não. Foi europeia ao solo que hoje se chama Brasil, né? Foi violento, foi violentíssimo. Então, os portugueses, depois veio 1531, Martim Afonso de Souza, né? E veio depois as capitanias, os governadores gerais, etc. e tal, com o intuito de penetrar o território. Então, eles tinham que penetrar o território. Queria as sesmarias, né, aquelas demarcações que a pessoa que pegava aquilo era obrigado a entrar pelos sertões, a entrar. Bom, então começamos a nossa digressão para vocês entenderem como foi importante e é até hoje a participação indígena desde os primeiros momentos. Então, para penetrar, se faziam expedições ao interior do Brasil, pelos rios, né? Ou através mesmo da floresta, né? E como é que eles iam fazer para se alimentar, né? Os europeus, os portugueses, os primeiros exploradores. Eles não têm como trazer alimentos da Europa, né? Por muito tempo, em expedições que iam durar anos, que iam se localizar no interior do Brasil. Como é que eles iam fazer, né? Para trazer alimentos e sustentar essa exploração a longo curso, dentro das matas ou dentro dos rios. Eles dependeram, desde o início, dos conhecimentos indígenas, né? Principalmente, inicialmente, na alimentação, né? Na questão da alimentação. Então, seria impossível aos portugueses, eu estou seguindo aqui o meu raciocínio e seguindo aqui o texto, né, que se chama exatamente Gratidão aos Povos Indígenas, porque os brasileiros devem. E então, é isso aí, não seria possível aos portugueses por exemplo, transportar alimentos da Europa suficientes para suprir centenas de homens em expedições ao interior que podiam durar anos, vários anos. Quando os europeus chegaram, os indígenas brasileiros já haviam domesticado e cultivavam espécies alimentares há mais de 10 mil anos. A ciência hoje, a ciência arqueológica, antropológica, data os primeiros vestígios de agricultura indígena no Brasil e nos Cerrados, inclusive, que era a mais antiga, entre 11 mil e 10 mil anos antes do presente. 11 mil anos, vamos botar 10 mil anos, que está entre 11 e 10, porque as datações às vezes não são exatas, mas dá essa datação
entre 10 mil anos, cerca de 10 mil anos, que os povos indígenas brasileiros vinham domesticando, é quando mais ou menos surge a agricultura no mundo, há cerca de entre 11 e 10 mil anos. Surgiu em várias partes do mundo por aparente coincidência, que os pesquisadores, inclusive, não conseguem explicar muito bem por que regiões tão distantes das Américas e África, Ásia, Oceania, há registro do aparecimento da agricultura mais ou menos nessa época. Segundo eles, não poderia haver uma migração tão rápida ao ponto de trocar sementes, né, levar elementos de uma região tão rápido assim. Rápido assim, 1000 anos, né? Mas, digamos assim, é uma coisa que a ciência não conseguiu revelar. Mas são 10 mil anos, vamos botar 10 mil anos, né? Então, no caso da mandioca, uma espécie que é reconhecida pela ciência como 100% brasileira, não apenas a cultivavam, né? Várias, mas haviam desenvolvido toda a tecnologia para o seu aproveitamento e conservação por longos períodos. A farinha de mandioca era o principal alimento das expedições, complementado com os produtos da caça, da pesca e da coleta de frutos, que também dependiam das tecnologias e dos conhecimentos indígenas para serem praticados. Aí, a farinha de mandioca, aliás, foi o principal alimento dos brasileiros até o final do século XIX, 1850 em diante. Ainda o prato brasileiro não era arroz e feijão, o arroz veio depois, século XX. Feijão, sim, porque o feijão, inclusive, tem muitos tipos de feijão indígena, né? Nós vamos comentar isso mais à frente. Mas o principal era a farinha de mandioca, como é em muitas regiões hoje no Brasil, ainda, principalmente o norte, o nordeste, bem no interior, no sertão, o prato principal, o que acompanha todos os outros alimentos, a carne, o peixe, os frutos, etc., é a farinha de mandioca, né? Mas então, mas não foi só a farinha, né? Mas eu queria assim, aproveitar aqui esse fato de ser 100% brasileira, né? Reconhecida internacionalmente como domesticada aqui, né? E a mandioca, ela é ainda o principal alimento, como dissemos, né, em muitas regiões do Brasil. No meio urbano é que se consome pouca mandioca. Mas vai lá, mas com relação à alimentação, né, vou estar aqui seguindo um pouco o texto, não foi somente a mandioca. Os indígenas já haviam domesticado e disseminado por todo o território nacional o milho, né, que hoje é produzido, exportado em larga escala e do qual se origina uma série de produtos, inclusive industriais. Pouca gente sabe que o milho tem mais de 600 utilidades, desde a alimentação até abrasivos e componente para vários alimentos, o amido de milho, mas assim, abrasivos. Eu estou me lembrando desse dado que eu fiquei impressionado. O milho é usado em aquela coisa para cortar ferro, né? Enfim, ele tem o milho, né? Produzidos para batata doce. A batata doce ainda vendida nos supermercados, cada vez menos consumida, mas hoje reconhecida como um alimento altamente importante para a prevenção do diabetes, né? A batata doce. Abóbora, inhame, cará, feijão, fava e banana. Enumerei aqui apenas os mais conhecidos, né? Eu participei de um projeto junto à Embrapa por mais de 20 anos, de certa forma participamos até hoje, uma equipe que pesquisou bastante a agricultura, os materiais de agricultura, sementes,
dos povos indígenas, principalmente do povo Craô do Tocantins, que foi ali que nasceu o projeto. Então, o que a gente chegou à conclusão, né, e até hoje não avançou suficientemente para conhecer todos os produtos da lavoura dos povos indígenas. Não houve perna, digamos assim, da academia, da Embrapa, que é uma entidade de pesquisa também, para levantar realmente todas as espécies e variedades de produtos que são cultivados e extraídos, né? No extrativismo vem os frutos das florestas, dos cerrados e todos os biomas. É impressionante assim, a variedade, a variabilidade, né, das favas, dos feijões. Os indígenas, como eu coloco aqui, de modo geral, os agricultores indígenas selecionavam suas sementes segundo algumas características positivas para eles, né? Claro, como maciez, né? Muitas das sementes eram na mastigação, né? E na salivação, que então, quanto mais macio era o milho, mais ele era cultivado, escolhido, né? Cores diferentes e tamanhos, né? Quanto maior, então, os povos indígenas foram os primeiros selecionadores, os povos antigos, de sementes. Faziam esse melhoramento genético naturalmente, plantavam as melhores sementes que eles achavam que serviam para eles, né? Assim, nos legaram inúmeras variedades dessas espécies, que resultam não somente em excelentes qualidades alimentares, mas também em peso e produtividade. Abóboras gigantes, que chegam a pesar 50 quilos ou mais, cabeças de inhames, que alcançam o peso de 20 quilos, pés de mandioca, que chegam a fornecer 30, 50 quilos de alimento, são muito comuns no Brasil. Gostaria de comentar, é isso aí, como os povos indígenas, eles selecionavam, né, as sementes para o próximo plantio por qualidades positivas, uma delas era o tamanho, é grande, então vamos plantar dessa aqui. É grande, é maior, vamos plantar dessa aqui. Então, gerou esses materiais genéticos que são gigantes, às vezes são impressionantes, né? Eu já participei de plantios e de colheitas de lavouras indígenas, de inhames que pesam 20 quilos, que ficam lá dentro de casa, quando se quer comer, corta-se um pedaço e come, ele fica meses, 1 mês, 2 meses, arrancado, dentro da casa, na sombra, claro, e a família vai lá, corta um pedaço, ele não estraga, né? Pés de mandioca que uma pessoa praticamente não consegue carregar, quando a terra é boa, a terra preta dos índios, né, que a mandioca dá gigante, dá muita farinha, muita fartura de alimento, né? Inhames, abóboras, batata doce, cará. O pessoal confunde um pouco o inhame com o cará. Realmente não é fácil às vezes, mas são duas categorias, assim. Feijão, principalmente aquele feijãozinho pequeno, né? O feijão que chama feijão de corda, o feijão trepa-pau, ele de várias cores, tamanhos, e, enfim, texturas, e as favas, feijões maiores, também com muitas variedades e cores. Banana, né, já existia aqui quando os europeus chegavam na floresta, os indígenas já plantavam, já haviam domesticado também a banana. Enfim, aí, enumerando aqui os mais conhecidos, como eu falei, inúmeros outros que nem se conhece direito ainda, né? A pesquisa ainda não chegou lá. Mas é importante reconhecer que, primeiro, né, os portugueses não teriam conseguido penetrar o interior
se não fossem esses produtos, e principalmente a farinha de mandioca, né, que levavam nas embarcações e nas expedições. E a farinha era essencial, né, porque no caminho eles iam coletando frutos, matando caça, pescando, e para fazer isso, o que dependiam? Dependiam dos conhecimentos e da tecnologia indígena, senão eles não conseguiriam. Como é que um europeu criado na Europa, né, totalmente diferente, o meio ambiente, penetrar uma floresta e sobreviver de caça, peixe, sim? Claro, aprende com o tempo, todo mundo aprende. Mas dependia, é isso aí, da tecnologia indígena. As armadilhas de caça, né, as armadilhas de peixe, o arco e a flecha, as canoas, para penetração de pequenos rios, igarapés, principalmente as canoas, mas inclusive as grandes canoas eram fabricadas pelos indígenas das expedições, né? As primeiras canoas, aquela de um tronco só, que levam aí 5, 6 mil quilos, e iam penetrando inteiro. Então, toda a tecnologia era usada indígena, daqueles indígenas que já tinham se aliado aos europeus, aos portugueses, principalmente, que se achavam dono disso aqui, porque teriam, entre aspas, chegado primeiro. Mas também os franceses, os europeus, dependiam, né? Fizeram amizade com algumas povos indígenas, enfrentaram inclusive os portugueses, né, na famosa guerra lá dos Tamoios, eles tomaram o lado dos franceses, mas enfim, todos dependiam dos conhecimentos e das tecnologias indígenas para sobreviver aqui, não tinha outro jeito, né? Bom, vamos lá. Esses produtos são cultivados, esses que eu falei, abóbora, mandioca, batata doce, inhame, feijões, favas, são cultivados e alcançam boas produções em todos os quadrantes do território nacional, sem necessidade de insumos ou defensivos agrícolas, exatamente porque foram disseminados e adaptados pelos povos indígenas em milênios de migrações e trocas intertribais. Muitos desses alimentos, ainda largamente consumidos pelos brasileiros, também contribuíram para a implantação das fazendas de criação de animais. Mas voltando um pouco ao parágrafo anterior, queria comentar um pouco. Então, esses produtos que eu falei ali atrás, né, eles foram, então, disseminados. Todo mundo sabe que os povos indígenas eram nômades, seminômades, eles sempre andavam. E nessa aí iam trocando sementes com outros povos também, sei lá, podiam roubar suas roças, e foi se disseminando em todo o território, de norte a sul, de leste a oeste. Não há um estado, uma cidade, uma região em que se não produza, principalmente a mandioca. Mas, geralmente, todos esses produtos que eu falei aqui, a abóbora, o milho, a batata doce, eles são produzidos em qualquer parte do Brasil, sem precisar de defensivos e de adubos. A mandioca, principalmente, ela é altamente resistente a qualquer solo ácido. Ela só não gosta de solos alagados, de muita água, senão não consegue se desenvolver. Mas em solos ásperos, pedregosos, de alguma forma ela vai produzir. Ela é muito resistente. Enfim, foi disseminado. Então, esses produtos, eles são naturalmente, têm resistência aqui às pragas, é adaptado ao clima, aos solos, né, da onde há muitos anos vem sendo cultivados, né? Então, espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio de comprovar cada vez mais aqui nessa palestra, nessa conversa,
o tamanho da contribuição dos povos indígenas ao que hoje é chamado Brasil, né? Mas nós estamos apenas no começo. Estamos falando ainda, por enquanto, só de alimentação. Muitos desses alimentos, ainda largamente consumidos pelos brasileiros, também contribuíram para a implantação das fazendas de criação de animais. Desde o período colonial, é muito comum nas fazendas brasileiras a utilização do milho, da mandioca, dos inhames e das abóboras como ração para bois, galinhas, cavalos e porcos. Também foram os indígenas que aprendemos a consumir inúmeros frutos nativos, como o caju, né, que eles já tinham domesticado, a goiaba, o abacaxi, maracujá, o buriti, o piqui, pitanga e inúmeros outros que aí geralmente é regionalizado, né? Eles que nos ensinaram a consumir isso e como consumir, e, enfim, cortando um caminho longo aí para domesticação. Mas eu queria voltar a esse alimentos aí que eram usados nas fazendas, né, de criação de animais. Eu me lembro quando eu era pequeno, era criança, no interior, né, interior de Minas, onde eu fui criado, ia muito para as fazendas, enfim, era uma região semi-rural, uma cidade semi-rural, e eu me lembro muito bem, os homens, né, as pessoas cortando mandioca, cortando aqueles inhames imensos, às vezes cozinhando para dar para os porcos de engorda, as abóboras também, cortando abóbora, jogando para os porcos magros, ou cozinhando também, jogando, enfim. O milho nem se fala, dando para cavalos, galinhas, né, sempre sendo cultivado também, não só para alimentos. Então, essas fazendas não existiriam. Hoje, pode ser que em algumas regiões consigam, né? Existem essas rações industrializadas, comercializadas, feito de materiais que ninguém sabe direito nem o que é, de onde vem, né? Sangue de boi, cama de galinha, tanta coisa que misturam nessas rações, segundo se diz, que a gente nem imagina, que dão para os animais. Mas antigamente, principalmente durante a colonização, período colonial, imperial e republicano, e até hoje, né, em grande parte do Brasil, é assim que se trata os animais, com milho, com mandioca, com abóboras, inhames, assim. Então, os fazendeiros hoje que ficam aí, né, achando que os indígenas não contribuem com nada, não fazem nada, podiam pensar sobre isso. Que seus antepassados, que geralmente são fazendeiros também, né, muitos vêm de família, só conseguiram sobreviver e criar suas fazendas por causa do conhecimento indígena. Senão eles não conseguiriam, né? Bom, então, essa parte de alimentos, espero que eu tenha aqui esgotado o assunto. Então, vamos agora para o conhecimento das ervas medicinais, né? Então, vamos seguir um pouco o texto aqui. A contribuição dos indígenas para a manutenção física dos brasileiros não para por aí, quer dizer, não para na alimentação. Os conhecimentos das ervas medicinais de todos os biomas do território nacional salvaram da morte milhões de pessoas, desde a colônia, acometidas por doenças tropicais. Olha, eu vou até repetir isso aqui. Os conhecimentos das ervas medicinais de todos os biomas do território nacional, pelos indígenas, né, salvaram da morte milhões de pessoas, desde a colônia até a atualidade, né, que são acometidas principalmente por doenças tropicais. Doenças, de modo geral, doenças. Ainda hoje, essas ervas são largamente utilizadas em todo o país
principalmente no interior do país, né, onde continua muito comum se recorrer aos conhecimentos dos raizeiros, benzedeiras e pajés. Existem os pajés ainda indígenas, né? Alguns, como diz, curam apenas o seu povo que o procuram, mas outros, inclusive, são também procurados por não indígenas. Eu já conheci alguns que curam também não indígenas que os procuram. Mas, enfim, toda essa... Ainda existe isso muito no interior do Brasil, né? E não é só no interior, não. Se você passar em Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, estou me lembrando aqui de hora que eu passei e fiquei surpreendido de ver ainda bancas de herveiros, né? Aquelas bancas com aquelas ervas, as cascas de pau, né? As raízes penduradas, amarradinhas. No Rio de Janeiro, encontrei várias vezes isso aí, há pouco tempo, existe até hoje, né? E nos bairros mais populares, mais ainda, né? Então, essa farmacopeia brasileira, né, assim, das ervas medicinais de raiz indígena, como eu vou explicar aqui depois, foram enriquecidas, né, por conhecimentos dos negros também e dos europeus também, que conheceram, talvez tenham pesquisado, e tudo virou uma grande medicina tradicional do interior, né, que ainda é praticada muito hoje ainda, né? Mesmo nas grandes cidades, o país se encontra o banco de raizeiro, oferece folhas, cascos e raízes para a cura de doenças. Inúmeras dessas ervas foram transformadas em remédios alopáticos, né? Foram transformados em homeopáticos, que são comercializados pelas farmácias e drogarias de todo o país. E do mundo, né? E do mundo. Um dos casos mais conhecidos nesta área foi o desenvolvimento da anestesia. Não é aquela anestesia que a gente toma para fazer operações do dente, disso, daquilo. Utilizada atualmente em todos os processos cirúrgicos, teve sua origem no curare, um composto utilizado por várias etnias indígenas no exercício da caça, um amortecedor que sopram, né? Quer dizer, um produto que é colocado no dardo, que é tirado de ervas, enfim, e é atirado na caça, que adormece e cai. Então, a partir dessa observação, os pesquisadores foram atrás e desenvolveram simplesmente anestesia. Você sabe o que é isso? Só para você ter uma ideia, das milhões e milhões de pessoas que diariamente precisam hoje de uma operação, de qualquer intervenção cirúrgica, dependeram de um conhecimento ancestral indígena, né, para ser desenvolvido, senão não teria provavelmente ter sido desenvolvido. Todos os remédios hoje, mesmo os que têm sintético, né, que desenvolveram os princípios sintéticos desses remédios, partiram de um conhecimento ancestral, de um conhecimento antigo. A partir dali se isolou o princípio ativo daquela folha, daquela raiz, daquela casca, e tentar, em alguns casos, se tenta e conseguem criar o princípio ativo de forma sintética. Isso, enfim, mas partiu lá desse conhecimento ancestral. Então, espero que vocês sigam o meu raciocínio cada vez mais para a gente reconhecer e conhecer, né, essa contribuição, como ela é muito forte e muito importante. Contribuições na arte e no lúdico, né?
Bom, apesar que, seguindo um pouco o texto, apesar desse aspecto não ser jamais enaltecido pelas mídias, os povos indígenas contribuíram imensamente com as artes nacionais, como os trançados em fibras, a tecelagem, a cerâmica, além das festas tradicionais e dos ritmos, que hoje são dançados, né, pelos brasileiros. Se observarmos os ritmos das músicas nordestinas e nortistas, como o carimbó, por exemplo, difundidas por todo o país, né, pela mídia, como o coco, o baião, o chachado, a lambada, o carimbó, veremos uma forte influência dos ritmos indígenas, né? No carnaval carioca e de outras regiões, né, de onde teriam vindo os enormes cocares de penas usados por todas as escolas de samba que desfilam na Sapucaí, se não dos povos indígenas. Quem gosta do carnaval, e não tem aquele que não tem ainda visto, né, sempre tem principalmente as alas, aqueles cocares imensos de penas. Aquilo é influência indígena. De onde teve aqueles cocares? Os europeus não usavam, os negros também não tinham essa tradição de grandes cocares. Essa tradição dos cocares de penas, ela é indígena, né? Você vê para onde as pessoas nem prestam atenção. O índio parece que ele já foi. Ele contribuiu e continua contribuindo, ele está aí ainda, mas a gente vai mais à frente. Então, falei dos cocares, mas dos ritmos, principalmente, é o que mais me impressiona, né? Assim, o samba, né, foi considerado o ritmo do brasileiro, o ritmo do Brasil por excelência, do brasileiro. E a partir daí foi difundido em todo o Brasil. Mas será que é mesmo? Será que o samba é mesmo o único ritmo ou o mais utilizado, o mais vivenciado pelos brasileiros de todas as regiões? Eu não acredito nisso. Ele é mais mesmo ali, onde os negros tiveram maior influência, né? Como o Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né? E outras regiões onde o samba e outros ritmos ligados, né, à batida do samba, né, como o frevo e outras, né, possam ter vindo. Mas se você pegar todo o norte, nordeste, o interior do nordeste, né, é outra batida. Os ritmos nordestinos, principalmente, né, que eu falo aqui, o coco, o baião, o chachado, a lambada. Eu sou leigo na questão de música, nunca estudei música, não sou músico, não toco nada, não canto nada, mas escuto. E quando eu estou em aldeias indígenas e escuto os cantos e as danças, os ritmos indígenas, eu me transporto imediatamente para os ritmos, esses ritmos. Muito de coco, baião, chachado, arrastapé, lambada, carimbó. Já dancei muito, brincando assim com os indígenas, tentando imitar um ritmo. Estão ali as raízes dessas músicas, não tem dúvida. Para mim não tem dúvida. Até prova em contrário, né? Se não é batida de samba, que é do negro, vai ser batida. Não, existia também, claro, as batidas dos portugueses, dos mouros. Geralmente, né, também trouxeram os instrumentos de corda, existia ritmos também portugueses. Tudo isso se amalgamou, claro, se juntou, negros, indígenas e não indígenas, e europeus, e enfim, houve uma simbiose na música. Mas os ritmos, eles são claramente a marcação das danças indígenas, né, que eu já prestei atenção no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste. E por que não são reconhecidas, né? Isso é que me intriga, porque não se exalta isso, não se exalta essa
Enfim, não se exalta essa contribuição, né, à cultura nacional lúdico. E eu citei lá embaixo, lá em cima, um pouco mais, né, que contribuíram e contribuem, porque eles continuam produzindo. Os indígenas não acabaram, eles estão aí, fortes, vivos, lutando intensamente por suas terras, como sempre lutaram. Mas eu falei aqui, ó, os trançados em fibras, né, as esteiras belíssimas, de vários trançados e texturas, os balaios, né, que, aliás, eram muito utilizados no interior, nas fazendas também, essa tecnologia de carregar peso, né, do balaio, do trançado, aquele trançado do carro de boi, de onde veio aquilo? Veio dos indígenas. As esteiras, só estou lembrando aqui de cabeça, tanto que parece que é uma coisa simples, mas contribuiu imensamente, porque a arte indígena, ela não é apenas uma arte para ser apreciada, não é lúdica, ela é uma arte prática também, né? Eles colocam toda a beleza possível em um balaio e imediatamente pode jogá-lo na lama e jogar as mandiocas dentro, ou qualquer outra coisa para carregar. Nem por isso ele precisa ser de qualquer jeito. Então, ela é prática. Então, isso serviu muito também, essa tecnologia ligada à arte, né? Dos trançados, né? Trançados em fibras da natureza, né? A tecelagem de redes, a rede, aliás, né? Eu não gosto de falar muito isso, porque eu fico um pouco chateado, né, assim, com o livro Casa Grande e Senzala, né, do Gilberto Freire, que deixa transparecer, pelo menos para mim que sou um leigo, não sou um intelectual, né, da sociologia, deixa transparecer que os indígenas contribuíram apenas com a rede, o banho e a mandioca. Bom, a mandioca, já falei aqui, né? O banho não havia falado, e tem o caso da rede, que, aliás, foi uma enorme contribuição também, porque sem as redes, os portugueses também não conseguiriam sobreviver no mato, fazer acampamentos. E no Brasil se dormiu em rede até também há poucos anos, até o século XIX, XX, em grande parte do país se utilizava as redes, e hoje em grande parte do Nordeste, Norte, quase todo o Nordeste e Norte ainda tem a cultura da rede, de dormir em redes, é fantástico, né? Realmente é um grande conhecimento. Mas Gilberto Freire me deixou essa impressão, né? Eu, como leigo, lendo o livro, digo, como é que o cara fala uma coisa dessa, de que os índios só contribuíram com isso, com a cultura brasileira, né? O banho, a mandioca e a rede, né? Então, falei aqui dos ritmos, falei das ervas medicinais, né, que salvaram milhões de pessoas, continuam salvando por aí no interior, né? Mas depois, lendo Darcy Ribeiro, né, em um ensaio específico para isso, eu entendi, porque segundo Darcy Ribeiro, vou ler aqui, o sociólogo Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala, teria reconhecido que, se os europeus colonizaram os territórios indígenas, os brasileiros foram colonizados culturalmente pelos indígenas. De fato, os europeus, entre maravilhados e decepcionados, ainda hoje comentam essa maneira de ser do brasileiro como que resignados por não completar o trabalho colonizador. Essa última parte aqui é minha. Mas, enfim, o que Darcy Ribeiro extraiu de Casa Grande e Senzala, que o Gilberto Freire acaba reconhecendo, apesar dele ser um descendente, né, de fazendeiros do Nordeste, e que tinham senzala, ele conheceu mais o lado da senzala, né, do negro, do indígena. Ele reconheceu no livro que não conhecia praticamente nada de indígena, da história, das culturas indígenas.
conhecia mais da Casa Grande e da Senzala. Então, para mim, havia deixado transparecer. Mas Gilberto, como eu falei, o Darcy Ribeiro, ele fala que ele reconheceu no final, ele reconhece que se os europeus colonizaram os territórios, quer dizer, entraram, penetraram, invadiram, seja lá que termo for, os territórios indígenas, os brasileiros foram colonizados culturalmente por eles, pelos indígenas. Certo? Então, aí eu continuo. Na verdade, o indígena imprimiu no brasileiro mais do que o traço genético, que, segundo pesquisas realizadas pela UFMG, há cerca de 10 anos atrás, se não me engano, eu li essa pesquisa, não sei, ela pode estar atualizada, mas, enfim, não faz tanto tempo assim para o que nós vamos comentar. Então, segundo pesquisas realizadas pela UFMG, ainda prevalece no sangue, né, entre aspas, na genética, de mais de 60% da população brasileira o sangue indígena. Então, esse é o traço genético mais significativo que temos hoje ainda, mais de 60%, se não me engano, é 64% essa taxa da predominância do sangue indígena e por linhagem masculina, inclusive, essa pesquisa apontou. É aquilo que nós comentamos lá no início. Os homens eram mortos, eram massacrados, e as mulheres raptadas para serem escravizadas. É assim que os europeus primeiros agiam. Então, além disso aí, imprimiu também a própria forma de ser, de agir e de compreender o mundo. O modo distraído e alegre, a hospitalidade, o espírito pacifista e gregário, né? Gregário é aquele que gosta de ficar com a família, reunir a família no final da semana, estar sempre em família. Aquilo ali é um jeito indígena. É um jeito que nós herdamos, que ainda temos, principalmente no interior. Eu fico impressionado quando eu vou em Belém, principalmente, né, Belém do Pará, como as famílias ainda se juntam, né, nos quintais, e fazem o tacacá, fazem questão de estarem juntos, cantando, brincando, comendo, se alimentando. Mesmo que morem um pouco afastados, eles vêm, e vêm nos festejos, né, como lá, Nossa Senhora lá, oh meu Deus, esqueci o nome, que se festeja em Belém do Pará, todos os anos em outubro. Mas, enfim, esse modo gregário, né, descontraído, alegre, hospitalidade, espírito pacifista, né, a impontualidade, aquele jeito, chegou um pouco atrasado, mas não tá bom, não tem nada, né, isso é de brasileiro. O planejamento em cima da hora, deixa para a última hora o projeto, né? Deixa para fazer as coisas, mas sempre dá certo de alguma forma, né? São legados essencialmente indígenas, reforçados pelas influências negras, né? Então, assim, por isso que eu fico, às vezes, né, sem entender Gilberto Freire quando deixa essa marca, mas como disse o Darcy, ele reconhece que se os territórios indígenas foram colonizados, eles nos colonizaram e nos imprimiram essa marca, né? Essa marca da hospitalidade, da alegria, das festejos, do espírito pacifista. Hoje está meio em xeque, mas você vê, ninguém entrou em guerra. Pode ter coisas diferentes, pode ter opiniões diferentes, e hoje está bem rachado, assim, mas até agora, claro, tirando as violências pontuais que alguns fizeram por aí, e estão sendo apuradas e tal, não se chegou a guerras, não chegou a via de fato. O brasileiro é pacifista, o brasileiro não gosta de guerra, o brasileiro detesta bomba, detesta guerra, né? Isso vem deles também, né? Enfim, eles nos imprimiram essa marca, muito mais do que a gente imagina, né?
Então, eu pergunto aqui no texto, então por que os brasileiros resistem em reconhecer, né, a influência indígena na cultura nacional em seu sentido mais amplo? Aí, a meu ver, né, isso eu boto a minha opinião, isso tem a ver primeiro, né, com as informações transmitidas nas escolas, que continuam a colocar os indígenas como um elemento histórico do passado, e pelos veículos de comunicação de massa, para os quais os povos indígenas são invisíveis, exceto quando são alvos de notícias negativas. Então, as informações até hoje nos livros de escolas, né, são muito distorcidas. Eles moravam em ocas, viviam, navegavam em canoas, sempre no passado. Isso leva a criança, desde o início, a desenvolver, depois de adulto, que não, eles tinham mesmo, tinha uns índios aí, mas não existe mais. Então, mesmo que vejam na sua frente, parece estar vendo um fantasma, não consegue interagir. Porque tem no seu inconsciente, né, lá de 7 anos, 8 anos, na escola, dizendo que não, eles existiam, eles estavam aí, mas não relata a violência, né, dos portugueses que nós relatamos aqui, que matavam os homens, raptavam as mulheres, as doenças, não relata nada disso, relata apenas que existiam uns índios aí. Tá. Então, isso aí é a primeira coisa que faz o brasileiro não entender. E os veículos de comunicação de massa, né, as Globo da vida aí, elas também não... Você não vê elas relatando uma coisa positiva, a luta dos povos indígenas lá no Congresso, ou uma festa indígena bem documentada, transmitida, ou o discurso de um líder para, né, população brasileira. Não. Mas quando acontece alguma coisa negativa, uma morte, uma coisa, aí corre para lá. Então, isso contribui para a desinformação dessas realidades, né? Mas o que no meu entendimento, né, o principal motivo da cultura indígena não ser reconhecida, não querer ser reconhecida, tem um entrave, é porque eles ocupam as suas terras, eles defendem as suas terras, eles estão em territórios que são cobiçados, né, pelo grande capital e pelo poder econômico e governamental, de modo geral, que é tudo aliado. Então, eles não têm interesse em reconhecer, porque se os indígenas, já sem esse reconhecimento, não têm, sem esse reconhecimento, continuam, segundo eles, criar problemas, né? Quer demarcar terra, não quer deixar criar gado e nem plantar soja dentro da terra, não quer deixar desmatar, só cria problema, quer sempre mais terra, não faz nada na terra, não é esse os comentários, não são esses geralmente os comentários que se dizem em relação aos povos indígenas, principalmente pelos fazendeiros e pelo atual governo, infelizmente, né? Então, como eles... eu estou quase terminando. Como eles não têm essa... Enfim, continuam dentro das suas terras, né, sempre cobiçada pelo capitalismo, não somente pelas terras em si, mas também por essas chamadas riquezas naturais, como madeira, minério, ouro, etc. Além disso, os indígenas também teimam em não explorar seus territórios, exatamente porque não são capitalistas. Vejam, enfim, é bom entender isso aí, os indígenas não são capitalistas, eles são pré-capitalistas. Os portugueses que chegaram com o capitalismo aqui, mas eles nunca quiseram o capitalismo, eles nunca se adaptaram, eles nunca vieram. Isso que enfurece, essa resistência cultural é que enfurece os que não gostam dos indígenas, de um modo geral, porque eles não se submetem. Por que eles não vêm para a cidade, todo mundo logo? Por que todo mundo já não né? Derruba suas matas, planta soja, gado, tem essa terra aí, fica rico. É isso que esse atual governo pensa, né? Infelizmente, demonstra isso com palavras, com atos, com ações, com obstruções, né? Dos direitos indígenas. Nesse argumento, não produzem, né? Então,
trava. Por que vai enaltecer essa raiz, né? Isso, digamos assim, o poder econômico, estatal, essa raiz para criar mais problema ainda? Se eles não são reconhecidos, já criam um problema, imagina se ser reconhecido. Eu faço a comparação com os negros, né? Porque os negros, após ter terminado a escravidão, eles puderam ser reconhecidos seus valores culturais e sua influência na cultura brasileira, né? Que foi na música, né? Como eu falei, no samba, na alimentação, o acarajé, isso, aquilo, tanta coisa que a feijoada, vem dos negros, oh, que beleza, todo mundo dos negros, nossa cultura negra, minha vovó, minha ama de leite. Esse reconhecimento dos negros existia, né? Agora, bastou eles tivessem alguns territórios quilombolas, né, que de alguns governos para cá demarcou para eles, nos últimos anos, que eles voltaram a ser discriminados como improdutivos, inclusive pelo poder governamental, né? Como esse presidente que está aí falou na campanha, né, arroba, enfim, não trabalha, não faz nada, isso não vai acontecer mais. Então, agora ele já não tem, não é mais o nosso avôzinho, não é mais o, né? É porque eles estão enchendo o saco porque agora tem terra e não querem deixar entrar na terra. Então já não estão sendo tão reconhecidos. Tanto é que botaram lá na Fundação Palmares uma pessoa que, apesar de ser negra, é totalmente quase um racista, né? Totalmente contra os negros, né? Por causa das terras que eles estão ocupando agora. Não se quer mais reconhecer por causa das terras. Por isso que eu falo que os indígenas... Mas, enfim, eu termino o meu artigo dizendo que o Brasil jamais será um país de fato, né, se continuar negando as suas origens. Não só a indígena, mas a negra e a europeia também, né? E a sua genuína maneira de ser, negando sua imensa e riquíssima diversidade cultural. Então, é isso que a gente vem fazendo, né, infelizmente, nos últimos tempos. A gente que eu digo são agentes do governo, não é agentes do governo, né? Que vem atacando essa diversidade como se ela fosse uma coisa ruim, uma coisa que foi a coisa que sempre maravilhou, inclusive o mundo, os europeus quando chegam ao Brasil, essa mistura, eles ficam maravilhados, porque lá é tudo muito homogêneo, né? Então, eles ficam maravilhados com essa diferença, e músicas, e regiões, e tudo diferente uma da outra. Isso é fantástico, mas hoje quer se negar isso, né? Aí a gente conclui, né? Estamos concluindo também o programa aqui, daqui a pouco, que quanto aos indígenas, eles não querem muito. Pedem apenas respeito à sua ancestralidade na ocupação deste país e ao direito de viver em paz no que restou de suas terras, segundo seus costumes, crenças e tradições, como, aliás, está estabelecido nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. É isso. Eles não querem brigar. O Raoni, o líder, né, um dos líderes mais reconhecidos aí, talvez o mais reconhecido no mundo inteiro, líder indígena, ele fala isso: nós não queremos brigar, nós não queremos lutar mais, já cansamos, nós queremos em paz, viver em paz com as nossas crianças, com nossos jovens, velhos, em nossas aldeias, plantando do jeito que a gente sabe, caçando do jeito que a gente sabe, enfim, não queremos guerra, né? Queremos apenas viver em paz. E essas leis, quem inventou, como diz o seu sobrinho Megaron, não foram os indígenas, fomos nós, foi a nossa sociedade. E eles acreditaram, né? E acreditam. E aí vem depois um outro representante dessa sociedade na qual eles acreditaram e diz: não é nada disso, vocês são improdutivos, vocês são vagabundos, vocês não fazem nada, e vamos diminuir essas terras, os fazendeiros que estão aí dentro não saem mais. Mas que é isso?
Como é que eles vão entender isso? Como é que eles vão entender essa nossa ética, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento no Brasil, mas também eu acredito que não seja nada por longo tempo, não. Logo, logo teremos um desfecho, porque o mundo inteiro está estranhando, né? Uma barbárie total. Mas, pessoal, enfim, estamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Eu espero ter sido assim bastante informativo, claro, preciso nas minhas colocações aqui, né? Espero que vocês tenham tido proveito, né? Os ouvintes e acompanhantes aí da página Manifestos Indigenistas e ouvintes da Rádio Canto FM, lembrando que esse programa, né? Esse programa estará sendo retransmitido pela Rádio Comunitária de São Jorge, aos domingos, às 9h da manhã, né? E estamos aqui, então, no estúdio da Rádio Canto FM de Itaquaruçu. Na próxima quarta-feira, já deixando anunciado aqui, se nada também acontecer, que impeça, estaremos aqui entrevistando, para mim, um dos maiores, se não o maior sertanista, indigenista da geração 70, José Carlos Meireles. Então, um bom dia para vocês, obrigado para quem nos acompanhou, e estaremos aqui, então, na próxima quarta-feira, às 10h da manhã. Canto FM, arte, cultura e meio ambiente. Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10h da manhã. Rádio Canto FM 87,9. Rádio Canto FM 87,9 Itaquaruçu. A nossa programação é a mais variada possível, procurando atender aos diversos gostos e tendências musicais do Tocantins, do Brasil e do mundo. Rádio Canto FM 87,9. A rádio de Itaquaruçu.